14º Jogo do Livro e 4º Seminário Internacional Latino-Americano. Literaturas, acesso, materialidades. Literatura, acesso, materialidades. Olá a todos, eu sou Carmélia Daniel, doutoranda em Letras pelo PUC Minas e integrante do JAPEL. Bem-vindos à trilha A Barriguda e o Baobá, o mundo narrado ao pé da árvore. Hoje eu vou apresentar para vocês a narrativa de Odete Semedo, Aconteceu em Gambiafada, a tradição da oralidade das narrativas africanas, nos contos da Odete Semedo, e também essa tradição da oralidade em África. Antes de iniciar nossa discussão, é importante realçar que a autora Odete Semedo ela tem 2 coletâneas de contos publicadas, a saber, A Sonear e Digênia. Ambas são com o subtítulo Histórias e Passadas que Ouvi Contar, 1 e 2. Ela consta em 2 volumes, além do conto em pauta, neste texto, que é o Aconteceu em Gambiafada, responsável por abrir a coletânea de outras narrativas. Como indica esse próprio título para o livro, nós vamos observar nesse texto que estamos diante da importância do ato de narrar e contar. Esse boca a orelha são narrativas tradicionais orais, todas elas indispensáveis ao grupo social. A autora Inocência Mata, a falar sobre a questão da escrita da Odete Semedo e também desse ato de contar, ela vem trazer que a experiência literária que atualiza certo saber, ela é parte da civilização em que o verbo oral funda a cosmogonia do ser e da vida. Tudo tecido numa obra em que evidencia um compromisso produtivo entre a voz da tradição e a letra, o saber da modernidade. Isto é um tecido textual em que se pode encontrar tanto o mero prazer da palavra literária e a aprendizagem cultural de textos que educam, entretendo, mas que ao mesmo tempo convocam o intelecto para assimilar ou contestar valores essenciais e universais que são por eles vinculados. Então, nós podemos observar, e vamos observar agora a partir da apresentação do texto da Odete Semedo, desse conto da Odete Semedo, que os contos em África, eles atuam como um meio pedagógico de transmissão de valores e costumes por um povo que resiste. E vamos ressaltar, então, aqui, que o conto em questão, ele tem sua originalidade na tradição da literatura oral, né, e na tradição da oralidade, da história contada em roda, como indica o próprio título do livro. Além disso, nós temos que ressaltar para essa análise que 44% da população guienense, de onde a escritora veio, ela tem suas crenças tradicionais como o animismo, a religião, e a partir dessa tradição é que o conto Aconteceu em Gambiafada, a Semedo, ela vem recuperar a língua, os dialetos, o misticismo e muitos outros elementos presentes na cultura guienense. Demais, esse texto em pauta, ele está escrito em português, mas traz em si palavras e dizeres em crioulo, o que não interfere diretamente na sua compreensão. Ao contrário, essa transição cultural faz com que o leitor conheça a língua do outro. Por fim, a gente esclarece também dentro desse início que o intuito desse texto é tornar possível uma discussão pretendida. E para isso nós precisamos colocar o texto em 2 estruturas. Num primeiro momento, investigaremos a versão do conto e sua tradição oral, enquanto na segunda seção do texto, no segundo momento, nós vamos apresentar um outro final da história, associado ao princípio da tradição do cantar. Então, o conto Aconteceu em Gambiafada é um conto que ele vai trazer 2 histórias. Primeiro, uma história do contar, que é a tradição africana, e no segundo momento, na segunda versão, a tradição do cantar, que também é uma tradição africana, que nós, né, brasileiros e outras culturas também herdamos. Então, vamos lá a falar sobre essas versões dessa mesma história. Na primeira versão, nós vamos encontrar a oralidade através do contar. Bom, Aconteceu em Gambiafada,
nós somos apresentados um casal de enamorados, Lamarana e Salil. Para conhecer a história, o texto encontra-se dividido nesses dois níveis narrativos, discutido a partir de um diálogo entre mãe e filha. Os dois níveis são ambientados em espaços físicos distintos. Na primeira história, vai se passar no terreiro da casa da mãe, debaixo de uma árvore africana, certamente o baobá ou então a barriguda, que são árvores que são ambientadas em África, né? Exatamente para contar histórias e para que seu povo também se sente e descanse sobre elas. Então, nesse primeiro terreiro da casa-mãe, debaixo da árvore, onde é contada a primeira narrativa, a responsável por contar as desventuras dos jovens apaixonados é a mãe, enquanto na segunda versão, a história é ambientada na aldeia onde Lamarana e Salil fogem e na estrada também de Gambiafada, mencionado no título do conto. No primeiro nível da história, nós temos a discussão acerca da lição a ser aprendida a partir da trama. Como castigo, pela reparação da desobediência dos namorados, eles vão ser, infelizmente, mortos. Para pensar, no entanto, é preciso apresentar essa trama. Então, seguimos. Certo dia, Lamarana e Salil, dois jovens de mesma idade, não puderam firmar um relacionamento, uma vez que a moça fora prometida pelo pai, como costume de uma tradição, a casar-se com um velho senhor fazendeiro, rico e poderoso. Ao saber da fatídica notícia do casamento, a linda Lamarana se desfez em lágrimas e enfrentou o pai, que, furioso, trancou-a em seu quarto para que somente dali saísse no dia do seu casamento. Salil, assim que soube do acontecido, prometeu resgatar sua amada na noite de núpcias. E no dia do casamento de Lamarana e do velho Mussar, Salil montou um plano de embriagar o noivo e fugir com sua amada. E é na estrada de Gambiafada onde eles planejam a fuga para viverem juntos para sempre. Observamos que a partir desse momento, então, na narrativa, a mãe da menina, a quem está sendo contada a história, ao lado de outras crianças, mantém a versão até este momento, né? A diferença entre a primeira história e a segunda história apresentada no conto está exatamente no destino do casal de protagonistas. Nessa primeira versão, bem marcada pela tristeza, Mussá, então, seguindo o conto, ele acorda da sua embriaguez e deu por falta da sua noiva. O que ele faz? A partir dali, então, ele sai atrás dela, porque ele precisava resgatar a sua honra. Então, ele encontra na estrada de Gambiafada os dois jovens abraçados, enquanto faziam juras de amor e planejavam a fuga. Com fúria, Mussá parte para cima deles para cravar uma tacana no peito de Salil. Ele cravou com tanta força que a navalha ultrapassou o rapaz e atingiu também Lamarana. Ambos morrem ali, os dois protagonistas. Na estrada, no lugar da tragédia, nascem duas árvores, a baobá e a barriguda, certamente, que mais, quando se olha para ela, parece um casal abraçados. Quando tentamos cortá-la, sai dela um líquido vermelho em sinal de choro dos enamorados. E o noivo de Lamarana? Quanto a ele também é castigado, pois ele se perde na mata, e dizem que ele transformou-se em um Nara Sikibdu, que chega a ser a isso. É um ramo de espinhos que grudam nas roupas de quem passa pela estrada de Gambiafada, como coloca Sem Medo em sua narrativa. É bastante claro que há na trama um ensinamento moral no qual temos a morte como punição pelo descumprimento de uma tradição. Então, nesse ato de contar, é apresentado ao leitor as duas vozes narrativas, a mãe, que conta sobre o amor proibido e a consequência da desobediência dos amantes, como podemos notar nesse fragmento em realce. Abre aspas. Naquele tempo, as raparigas eram educadas para obedecerem aos mais velhos, e dizia que era a forma mais correta da criação. Fecha aspas. Então, posteriormente, ficamos sabendo de uma versão a ser contada pela filha, que atenta ouve a mãe a contar a história. A partir daí, narrado em primeira pessoa e em tempo psicológico, a garota reconta ao leitor o que ouviu a mãe contar. E aí, a partir desse momento,
vai narrando a história e durante a narrativa, a sua voz intercala com a voz da mãe no desenrolar da passada, que é um termo empregado para se referir às histórias passadas de uma pessoa para outra. Podemos observar assim, então, que a arte do contar, ela é uma prática ritualística, um ato inicial do universo da africanidade, um ato de iniciação, né, ao universo da africanidade, e tal prática e ato, eles são, sobretudo, um gesto de prazer, pelo qual o mundo real dá lugar ao momento do meramente possível, que feito voz desengrana a realidade e desata a fantasia, como Padilha, em 95, propôs a respeito das narrativas africanas. Então, com efeito, ao recontar a história apresentada em roda pela mãe, a filha, contadora e ouvinte, interage com o leitor para que o contar se torne um prazer coletivo, assim como era quando, em roda, debaixo de árvores, ela ouvia a habilidade da mãe em tecer histórias às crianças. Então, portanto, no mundo dos contos orais, há um espaço de criatividade, teatralidade no modo de contar, no qual a partilha entre o real e o sobrenatural ele tende a equilibrar-se, tal como equilibram a emoção, a força, a emoção que é a força essencial do mito, e a sabedoria dessa razão, que é a prática que define o conto. Então, isso nós vamos ver pelos teóricos dessas narrativas. Esse princípio ele vai se evidenciando, esse princípio do contar, do narrar, quando passamos pela passagem no conto em que os amantes eles são transformados em árvores. No começo do texto, é a voz narrativa da filha que informa ao leitor sobre os acontecimentos do conto. Então, esses acontecimentos e essa voz narrativa, ela é responsável por introduzir a primeira história. Por exemplo, quando ela diz: naquele tempo, começou a minha mãe a contar às crianças que estavam à sua volta, e eu fazia parte desse grupo. Essa voz é a mesma voz que finaliza o conto, quando somos informados que há uma segunda versão. Na segunda versão, a filha diz: quando minha mãe deu por terminada a história, estávamos todos com faces molhadas em lágrimas. Ela disse: essa história tem um outro final. Então, nós vamos para o segundo momento, que é a segunda versão, o outro final da história. Nós vamos passar para a oralidade através do cantar. Logo que eu coloco a vocês, queridos ouvintes, que essa história eu estou apenas fazendo um resumo do que aconteceu em Gambiarrada. Você precisa ler o conto na sua íntegra para você pegar as nuances e compreender toda a contação dessa história. Estou apenas fazendo um resumo de um conto entre uma história e a outra. Então, a Semedo, ela mesmo diz que a história de uma cantiga, ela pode ser um caso alheio a quem canta, mas pode também encarnar um sujeito da enunciação, assumindo suas mágoas ou alegrias. E esse trecho que Odete traz em suas obras, ele é muito significativo para a gente pensar o que é o cantar na oralidade africana. Então, vamos lá. Nessa segunda versão do conto, nós temos uma narrativa em terceira pessoa, com a narradora onisciente. Então, nele, somos apresentados a mulher grande. Quem é essa mulher grande? É também uma anciã, é uma responsável por contar a segunda versão do amor entre Lamarana e Saleu, os nossos protagonistas da primeira história. E é essa mulher grande que orienta o modo como esses namorados têm que proceder. Se eles obedecerem a sua voz, eles se livrarão do castigo imposto a eles pela fuga do casamento da moça. E é nesse nível que é apresentado ao leitor um outro final da história, que nós tivemos um primeiro final de um trágico. Ainda assim, a narrativa ela prossegue com os elementos da tradição da primeira história, assim como o enredo permanece centrado na fuga do casal para evitar o destino de Lamarana em se casar com o velho Mussá. Então, a segunda história ela parte dali onde Lamarana e Saleu se encontraram na estrada de Gambiarrada. Então, nessa segunda versão, já longe de Gambiarrada, Lamarana e Saleu conseguem fugir do velho Mussá, que sem encontrar a noiva na mata, ele se perde na mata. Então, ele tem como testemunha de não encontrar uma árvore grande.
a árvore da ancestralidade africana. Então, desse modo, nas noites de sexta-feira, por ele ter se perdido na mata, ninguém mais o encontrou, a sua sombra aparece debaixo de uma árvore, pé de cola, e assusta quem por lá passa. Então, nós podemos pensar que aí o velho Mussá, ele é morto. Ele, na realidade, a primeira conta ele não diz que ele é morto, diz que ele some também, né? Então, nesse ele aparece para assustar as pessoas, tendo em vista que ele não conseguiu encontrar a sua noiva. No primeiro, ele agarra nas roupas das pessoas como sinal de piedade, de penitência por ter matado os amantes. Então, já o casal apaixonado, os amantes não, os enamorados. Já o casal apaixonado, ele segue sua viagem para longe de Gambiarpada. E é nesse momento que terminam por encontrar uma mulher grande, que os adverte sobre a desgraça que eles carregam. Por quê? Porque eles desobedeceram seus pais. Fugiram de casa sem a bênção dos seus criadores. E é que por isso, para vencer a tentação que os aguarda, eles precisam então ser resistentes e seguir a voz da mulher grande e obedecer à tradição. No momento em que a mulher grande encontra com eles, é nesse momento que ela vai entregar para eles 3 ovos de pássaros senhá. Senhá é o nome de um pássaro sagrado que vai livrá-los da maldição por meio do seu cantar. Senhá, senhá, senhá. Era um príncipe que fora um pássaro, que é um pássaro. Por não saber guardar os segredos, um dia ele contou uma história secreta da família e causou grandes conflitos nas moranzas, culminando no adoecimento e morte do seu pai. Então, em castigo, o que não devia, no leito da morte, o pai condena o filho, príncipe, a virar um pássaro bonito, mas sinistro, responsável por levar recados de alegria ou tristeza. O canto triste do Sená alegrou Lamarana e Salil, que ao ouvir souberam que o pássaro era o portador da libertação. E ele cantava Sená, Sená, que é o seu nome. E nesse cantigo ele dizia, bem assim, este é o meu destino, obra dos meus defuntos, que de mim fizeram peregrino, mas a vós agora trago este hino, mantenha da boa nova. Chegou o dia esperado. Esperado tão é este dia. Sená, sená, sená. Sina, mas não há. E a sina do pássaro foi a boa nova do casal, que, cumprindo a profecia, seguiram a viver o tão felizes para sempre. Então, nós vamos perceber nessa segunda versão da história que é um outro personagem característico da tradição guianense, o pássaro misterioso, que leva, através do seu cantar, um recado. Nesse segundo nível da história, a manifestação oral guianense aparece no cantar do pássaro, elemento integrante da longa tradição africana. Com efeito, muitas cantigas se fazem presentes nas narrativas orais, nos eventos fúnebres, nas comunicações, nas comemorações de nascimentos e casamentos, enfim, nas festividades culturais. Aqui o cantar é representado na mensagem de modo místico pelo pássaro, versificado dentro da narrativa e tão importante o ato do contar. O próprio nome do pássaro, Sená, 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 já diz a sua sina, levar um canto, seja triste ou alegre, como castigo por ter descumprido a tradição. Então, essa versão ela é lida sobre a primeira, quase uma relação palimpsestica que eu desenvolvo aí quando a história, uma inscrição, né, uma primeira história, ela vai raspada sobre a primeira história, ela fica inscrita, né, e quando ela é raspada, ela conta uma outra história. E então essa é um escrever o antigo sobre o novo sobre o antigo, até uma relação que o Gerard Genet chama, né, que eu trabalho um pouco aí no conto. Mas o que a gente precisa compreender aqui é que nesse entendimento do conto de Semeia, do conto literário, ele é escrito através das passadas, histórias que foram contadas e presenciadas pela autora que as reescreveu na ideia, de que seu texto ele pode sempre ler um outro texto. O conto oral ele pode sempre ler uma história que foi passada, né? Então, passar a tradição de geração em geração, como o próprio ato de narrar no conto,
A autora guardiã da tradição no papel, dá voz na tradição oral, a mãe que passa para a filha como as histórias eram contadas. A filha repassa ao leitor, que conhece a tradição das crenças religiosas neste segundo momento, por meio da mulher grande, que é um ser místico, e por meio também do menino, que foi transformado em pássaro, e que tem no seu cantar, o anúncio de uma boa nova, ou então um mau augúrio. Neste caso, para Lamarana e Salil, foi a boa nova. Então, as duas histórias elas vão gerar em torno de Lamarana e Salil. E nelas há configurações de lugares físicos guardados na memória e ensinadas nas duas versões, ambas centradas em apresentar uma lição. Se na primeira não podemos desobedecer aos pais, como fez Lamarana e Salil ao fugir, na segunda história também a lição continua na obediência. Mas dessa vez em manter a história da família em segredo. Comum, muito comum nas histórias. E as duas lições, elas estão centradas no respeito à tradição. E esse respeito à tradição, como é contado é passado no conto, ele é repassado para a filha enquanto a mãe conta a história. E o que a filha, nesse momento, ela faz ao ouvir a história contada pela mãe? Ela segue a tradição, ela tem um sinal de obediência ao contar para os leitores o que a mãe contou para ela e o que acontece com aqueles que desobedecem os mais velhos. E a autora Odete Semedo, o que ela faz enquanto escritora? Ela repassa a nós, leitores, uma tradição. E nós, assim, temos que fazer de boca a boca, de orelha a orelha, como se diz nas histórias, né? De boca a orelha, perdão. Então, um componente representativo da cultura guianense é a crença no animismo também, que fica envolto em um mistério, nesse caso aqui trazido pelo segundo momento, esse elemento presente na primeira versão, o animismo é representado pelas árvores. Na segunda versão, nós temos o animismo aí, que é uma ideia que eu discuto no texto, pelo pássaro, né? E aí você tem esse conceito, que é esse termo animismo, ele vem para referir aos seres animais e vegetais que também têm alma e espírito. E nas culturas africanas, por exemplo, alguns objetos sagrados, como o tambor, também possuem anima, assim como as árvores, como os pássaros. Homens que se transformam em plantas ou animais, no caso deste conto, falam e as plantas e animais, eles falam, têm sentimentos, e há convivência entre eles. As idas e vindas ao mundo dos mortos também são capazes de trazer mensagem dos espíritos dos antepassados, que geram um mistério envolto na crença do anima, como é colocado nessa segunda versão. Então, com efeito, é notável que no conto em pauta, o destino apresenta uma unidade temática, além de a história se iniciar e terminar em torno das mesmas personagens que continuam sem profundidade das suas descrições, pois a intenção é representar uma tradição por meio das narrativas orais. Então, neste caso, importa realçar, queridos, portanto, que a tradição oral, atrelada ao cantar, nos é apresentada a partir da história de um menino que desobedece ao seu pai e é transformado em um pássaro misterioso. E é por meio do seu cantar que nós recuperamos a história das cantigas africanas e da lição de moral. Então, as duas histórias, elas vêm recuperar o passado em África, o passado das histórias de família e da moral. E assim sendo, Odete Semedo, então, no conto Aconteceu em Gambiafada, não apenas conta a história dos antepassados, a história contém os antepassados. É um resgate como testemunho daquilo que não foi visto por nós, mas que, ao mesmo tempo, ele se remete àquilo que foi visto e ouvido pela autora, Paradiana Imangu. O conto aqui, ele é analisado, ele indica uma verdadeira imagem da tradição do contar causos e seus desdobramentos, além da história por trás dele. Porque ao escrever sobre a história oral guinense, a autora evoca as forças desse conto como testemunho, como código para se conhecer a matéria de que são feitas as histórias africanas. É um jogo de criação, no qual o gesto autoral ele vai atualizar a escrita como modo de sobrevivência. A narrativa ela se constrói e se transforma, recupera a tradição, negocia a permanência para sobreviver. É a mãe grande lendo a tradição, né? A grande mãe lendo a tradição.
Esse conto ele é mergulhado na história guianense. O recontar é um instrumento de comunicação, rico em detalhes e descrições que envolvem o leitor ao ler o conto. Porque ele fala de uma história oral que foi contada. Posteriormente, a história oral foi escrita, de modo a tornar possível que, assim, a oralidade e a escrita caminhem juntos, né? Os contos, eles são assim como as palavras, são matéria de que somos feitos, falando novamente do Mandel. Então, são eles as imagens vivas na memória coletiva do povo africano e que automaticamente trazido também para nós, né, para nossa memória. Assim, por meio das passadas, do contar outra vez, essas narrativas elas permanecem vivas e se revivem dentro do ouvinte, dentro do leitor e se revivem a cada momento que ela é contada outra vez. Por fim, caminhando por fim, nós percebemos que nesse conto da Semedo há uma narrativa que representa como testemunho da história da tradição guianense. Casos que foram pela autora testemunhados ou contados, como ela declara no prefácio do seu livro de Gênio. Com efeito, nós podemos notar que a proposta da tradição e escrita é o ouvir contar. Logo, ela se inscreve no que foi ouvido. Isso faz com que as palavras ouvidas se tornem matérias do que o conto literário foi feito. Aí nós temos também o termo oralitura, que é um conhecimento da tradição do ato de narrar e se inscrever essa tradição por meio do conto literário. Uma recriação, né? Ou seja, uma recriação da oralidade na escrita, da voz e na letra. Esse conto, assim como outros contos da Semedo e a poesia da Odete Semedo, ela é centrada nos ensinamentos dos mais velhos e com um tom moralizante, pois logo no início da narrativa, vocês vão ler o conto na íntegra, vocês vão perceber que a história contada pela mãe já vai ter uma lição, qual seja, no primeiro conto. A Lamarana desobedeceu aos seus pais e olha o que aconteceu com ela. É assim que os mais velhos falam. Assim sendo, o nosso conto ele tem como cenário o terreiro da casa da mãe, e é uma árvore, e a mãe repassa às filhas a tradição de roda de contar histórias na mata, na estrada de Gambiarfaba. Temos aqui uma narrativa então oral que é passada de geração em geração através do contar. As vozes são asas de boca em boca. E no conto literário de Semedo, percebemos que então que por meio dessas passadas que resultou nas histórias presentes em Aconteceu em Gambiarfada, há uma forte influência da cultura oral guianense, onde o projeto literário está escrito ao projeto de vida da autora. Porque a palavra gambiarfada, ela também existe essa estrada na África. Então, ela recupera a própria tradição e a própria história. Esse conto, como outros também que nós temos na obra de Gênia, uma obra muito linda, ela traz em si as marcas da ancestralidade das tradições culturais, como acho que eu já pontuei. Portanto, tem-se ali a relação entre o homem e a natureza, o homem e os animais, que eternizam na escrita a oralidade guianense. Então, o que eu quis trazer para vocês aqui um pouco nesse momento é só um pouco da tradição da cultura africana guianense, apresentar essa autora, que é uma maravilha de autora, que ela traz para a sua obra, ela escreve a sua história, e a história da África, a história dos seus antepassados, a sua ancestralidade, e traz essa cultura através do narrar, através do cantar. Então, vamos ler o de Gênia, o livro de Gênia. Nele tem esse conto acontecendo em Gambiarfada, que é lindíssimo, é uma bela narrativa africana, que própria, única, né? Vocês podem tirar suas próprias impressões dali. Por hoje é só. Eu agradeço muito, muita gratidão pela escuta, tá? Nesse momento. Nos encontramos brevemente. Abraços.